Antes de iniciarmos, quero pedir para que coloquem o nome no chat e também se você é estudante ou professor. Também reforçamos para que vocês realizem as atividades que estiverem em atraso, para que possam receber o certificado, já que daqui a pouquinho a gente vai concluir nosso curso, certo? Então, boa noite, sejam bem-vindos ao sexto encontro do curso Educação e Cidadania, os Direitos Humanos e o ECA no Currículo Escolar. Nosso tema de hoje será o currículo e a educação e direitos humanos na escola. E a nossa palestrante será a professora Francisca Pereira Salvino, e eu vou falar um pouco sobre o currículo acadêmico dela antes de passar a palavra. A professora Francisca é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com tese intitulada A Produção e a Circulação de Conhecimento em Universidades situadas no Nordeste do Brasil, vinculada à linha de pesquisa Cotidiano e Cultura Escolar. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, é professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. Tem experiência na área de educação, com ênfase em currículo, didática, política e gestão educacional, atuando principalmente com os seguintes temas: produção de conhecimento intercultural, organização e gestão educacional, planejamento e avaliação. Então, agora eu passo a palavra para a professora Francisca. Bem-vinda, professora. Obrigada. Deixa eu abrir aqui. Está visualizando direito? Sim, professora. Estou tentando ampliar para tirar os slides da lateral, mas não está indo. Então, vou deixar assim mesmo, tá? Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora Lenilda, primeiro parabenizar, né, pela iniciativa do trabalho que ela vem desenvolvendo com esse curso de extensão, uma temática extremamente atual, pertinente, com uma contribuição enorme para pensarmos os processos de ensino-aprendizagem, né? Pensarmos não apenas enquanto reflexão, mas pensarmos no sentido de rever práticas, de replanejar práticas, de repensar práticas, né? E, obviamente, de mudar as nossas ações. Usando o termo que Derrida usa, né, para pensarmos a desconstrução dos processos de ensino-aprendizagem. Desconstrução no sentido de Derrida não é de destruir o que está pronto, né, do que está posto, mas de ressignificar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, precisamos fazer isso. E Derrida diz que na medida em que a gente vai repensando uma identidade, um significado, automaticamente nós vamos construindo outro. Então, desconstrução em Derrida consiste nesses processos de digamos assim, desfazer, né, ou destruir e reconstruir automaticamente. Porque, segundo ele, a gente não consegue desconstruir ou desfazer uma concepção, um significado, sem automaticamente colocar outro no lugar. Então, nessa perspectiva que a gente precisa estar pensando o currículo, né? E Lenilda propôs o tema currículo e a educação em direitos humanos na escola. Então, assim, primeiro a gente já está bem perto da primavera, e que a gente pense a educação nessa perspectiva, né, do primaverar-se, né, dessa renovação da vida, né, a gente está precisando muito dessa perspectiva, né,
principalmente nos dias atuais, que a gente tem vivido essa pandemia, com essa quantidade enorme de adoecimentos físicos, psíquicos, de mortes, né, de parentes, de amigos. Então, que tem sido uma situação muito difícil, né? Então, que a gente possa pensar nessa perspectiva do reflorescer, do renascer, né? Apesar de todos os contratempos que temos vivido, né? Agradecer especialmente também a presença de todos vocês, né, das minhas ex-alunas, parabenizar, algumas delas, assim, muito desenvoltas, né, como Messia, já à frente do trabalho com a professora Lenilda, e o meu carinho todo especial a todos vocês, tá? Então, primeiro, eu sempre gosto de começar a falar de currículo, dizendo da paixão que eu desenvolvi por esse campo de estudo. E eu gosto muito de tentar contagiar as pessoas com essa minha paixão. É um campo, assim, riquíssimo, de muitas possibilidades, de muitas perspectivas, e que algumas pessoas dizem assim, que o currículo é o coração da escola. Bom, eu não sei se é o coração ou o cérebro, ou o que é mais importante, né? Se a gente pensar na perspectiva do organismo humano, se é o coração ou o cérebro, né? Pelo menos o cérebro a gente entende que para detectar a morte de alguém é o último órgão, né? Não sei se mais ou menos importante. Mas que é um aspecto crucial da organização dos processos de ensino-aprendizagem, né? Da educação escolar. Não existe escola sem currículo. Pode até não ter o currículo escrito, o currículo enquanto documento, enquanto coisa, né? Enquanto uma coisa escrita, registrada. Mas há sim um processo de trabalho que é desenvolvido ali, que consiste no currículo. Então, você pode até não ter consciência, pode até não estar escrito, mas o currículo está lá em qualquer instituição de ensino. E é desse currículo que a gente vai falar, no currículo das instituições escolares, como o próprio título já nos adverte. Então, primeiro eu quero começar fazendo uma reflexão sobre a questão de pensarmos o tema dos direitos humanos nos contextos atuais. Então, nós temos uma política no Brasil, uma política educacional, portanto, uma política também de currículo, como eu acabei de dizer, não tem como a gente pensar em educação escolar sem currículo, né? Então, a política educacional, ela necessariamente define também diretrizes, orientações, parâmetros. Mais recentemente, a BNCC define competências, habilidades, direitos, objetivos, que orientam as redes de ensino e as escolas a definirem os seus currículos, ou seja, a definir aquilo que é mais relevante para ser ensinado e aprendido, né? Então, essa questão aparentemente simples, ela não é, né? Ela é extremamente complexa e a gente vai pensar um pouquinho por quê, né? Então, na definição dessa política de currículo, né, instaurada nacionalmente, nós temos alguns documentos que são, digamos, mais importantes. São muitos os documentos, mas tem três que eu gosto sempre de destacar. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 93 de 94. Nela, nós já temos uma série de determinações acerca de como devem ser organizados esses currículos. Por exemplo, logo no início, você tem a definição a finalidade da educação no Brasil, né, que está escrito logo no artigo 2, que é o desenvolvimento pleno do educando. Observem bem essa expressão, né? Desenvolvimento pleno do educando, o preparo para a cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. E tem toda uma polêmica em torno de algumas expressões que a LDB adota, como essa última, né? Qualificação para o mercado de trabalho, até redundante, porque quando você fala em educação plena, né? Do sujeito, já subentende que está envolvido também em preparação
para a inserção nos mercados de trabalho, para a qualificação do trabalho, ou desenvolver capacidades que vão facilitar, né, a sua inserção nesse mercado, não necessariamente treino técnico. Foi uma redundância, mas porque, e a própria questão da cidadania, né, exercício da cidadania, se é pleno, então pressupõe um conhecimento dos direitos, dos deveres, da ação política desse sujeito. Mas os legisladores, naquele momento, eles quiseram enfatizar esses dois aspectos aí, né? E quando a LDB fala nos direitos humanos para a educação básica, ela não está dizendo em nenhum momento que deve ser, que a gente deve trabalhar na perspectiva de formar crianças, né, na educação infantil e no ensino fundamental para o mercado de trabalho. Está dizendo que algumas capacidades, que determinados conhecimentos, a forma como esses conhecimentos vão ser trabalhados, vai contribuir nessa formação quando o sujeito for integrar-se ao mercado de trabalho, né? Não que deva trabalhar. E o ensino médio e o ensino superior, o ensino médio ele tem duas perspectivas, né? Dois tipos de cursos, que são os cursos voltados para uma formação mais geral e os cursos formados para a formação técnica. Aí sim já está mais voltado para o mercado de trabalho. O ensino médio, né? O infantil e o fundamental não. E o ensino universitário, no nível superior, que sim, ele já trabalha a formação profissional. Todos os cursos universitários visam formar profissionais para o mercado de trabalho. Então, a LDB, como ela regulamenta os dois níveis, né, educação básica e ensino superior, ela traz esse enfoque na formação para o mercado de trabalho. Não significa que esse seja o enfoque para o infantil, para a educação infantil e ensino fundamental. Então, nós temos também, em 2000, já previsto na LDB, a necessidade de elaboração de uma base nacional comum curricular. O que é isso? A própria legislação diz que os currículos no território brasileiro, eles devem ser organizados em duas partes. Uma parte que os legisladores chamaram de base comum nacional e uma parte que eles chamam de diversificada. A base comum é um rol de disciplinas que são obrigatórias em todo o território nacional. E a parte diversificada seriam disciplinas, conteúdos para atender demandas específicas, do ponto de vista regional, do ponto de vista do curso, do ponto de vista das demandas, né, que são apresentadas para a educação nos diferentes lugares, né. Então, e aí começa-se, isso, veja, em 96, né, já estava previsto essa necessidade de elaboração dessa base comum, mas ficou adormecida durante muito tempo, e no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, se iniciou toda uma mobilização e sensibilização dos profissionais de educação, das pessoas mais ligadas à área, para colocar em prática um processo de elaboração dessa base nacional comum curricular. Muitos países têm um documento parecido, se não com esse nome, com nomes parecidos, né? E aí começa esse processo. Uma das primeiras ações do MEC foi elaborar 5 cadernos, né? Uma coleção de cadernos que vocês encontram na internet, intitulado Indagações sobre Currículo, que é esse que está apresentado aí, né? Os 5 cadernos, eles tinham os seguintes temas: currículo e desenvolvimento humano, e aí eu não vou lembrar quem que escreveu, eles convidaram professores universitários, né, de diferentes universidades, para elaborar esses materiais. São cadernos finos, com uma linguagem mais acessível, porque foi enviada para as escolas para desencadear a leitura e discussão em torno das questões curriculares mais relevantes, né? O outro era Educação de Educadores, seus direitos e currículo. Esse daqui e o currículo, esse aqui foi Miguel Arroio, né? Quem elaborou. Currículo, Conhecimento e Cultura, que foi elaborado por Antônio Flávio Moreira e Vera Candor. Antônio Flávio Moreira, da Federal do Rio Grande do Sul,
e Vera Candor, da PUC-Rio. Diversidade de currículos, que eu também não lembro quem foi. Currículo e avaliação, que foi pela professora, eu acho que é Elizabeth, não, é alguma coisa Fernandes, e Luiz Carlos de Freitas, que é bem conhecido, né? E esse material foi enviado para as escolas para desencadear a discussão em torno dessa base, né? O que seria mais significativo compor esse documento? Em 2013, porque teve todo um processo no governo Lula, principalmente em 2007, quando houve a revogação do Fundef, que era exclusivo, que destinava, criava, né, um fundo de recursos exclusivamente para o ensino fundamental. Ele tinha uma vigência de 10 anos, ele terminou em 2007, e o governo Lula aprovou uma nova lei criando o Fundeb, que aí contemplava, tornava obrigatória toda a educação básica, né, as etapas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ampliou os recursos, ampliou também regulamentou o piso nacional de professores e outras medidas importantes, né? Então, as diretrizes educacionais existiam, mas todas separadas, né, as diretrizes curriculares. Em virtude dessa mudança, né, o MEC organizou as diretrizes, fez uma revisão, né, dessas diretrizes e organizou tudo em um mesmo documento, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né, que foi aprovado em 2013, que é essa imagem que está aqui ao lado. Observem que já chama a atenção para o respeito à diversidade, né, a gente vê aqui na capa crianças com características bem diferentes, né, brancas, índias, ou nativas, né, nativos originários, negros, em diferentes atividades. Então, chama bastante atenção como um dos focos da política de currículo, né, desse período, da década de 90 para cá, para essa questão da diversidade, para a questão dos direitos humanos, né? Então, para a questão da educação inclusiva, em outras palavras, né? Porque a questão central era a educação para todos, a educação se ratificando como um direito de todos, né? E, nesse sentido, ela tinha que ser inclusiva, ou seja, incluir, garantir esse direito a todas as pessoas, independentemente das diferenças que elas pudessem apresentar, né? Então, de etnia, de religião, física, etc. Então, um dos eixos principais da política de currículo, a partir da década de 90, é exatamente essa educação para todos. Portanto, o eixo principal, uma educação inclusiva, né? E é exatamente aí que vai se situar a questão dos direitos humanos. Eu estava vendo um vídeo e o autor dizendo assim, é impressionante que, em pleno século XXI, o Conselho Nacional de Educação e o MEC tenha sentido necessidade de aprovar uma lei, né, que diz para as pessoas, tenta dizer para as pessoas, regulamentar para as pessoas, que os outros têm direitos iguais a ela, né? Que existem direitos humanos para todas as pessoas. Ele diz isso é uma coisa quase que ridícula, porque ela é óbvia, né? Todos nós, como seres humanos, e em todos esses milênios, né, de existência da humanidade, isso já deveria ser algo muito claro, muito óbvio. Todavia, não é, né? Então, houve necessidade de se fazer toda uma discussão em torno desse tema e de aprovar uma legislação, planos, diretrizes, pareceres, né, para dizer para as pessoas que é preciso garantir os direitos humanos a todas as pessoas. É uma coisa meio realmente maluca, né? Mas, enfim, é disso que a gente é nisso que a gente vai precisar pensar a todo momento, né?
Então, uma questão que eu acho necessária é a gente pensar o que a gente está entendendo por currículo, né? Porque aí a gente vai pensar melhor ou entender melhor a questão da política curricular. Eu destaquei dois significados que eu acho importantes para a gente pensar currículo. Um, na perspectiva da fenomenologia, e aí a gente poderia encaixar o Paulo Freire também, né? Mas aí eu destaquei a ideia de William Painer, que é um significado que ele atribui a currículo, que eu acho belíssima a forma como ele se expressou, né, sobre currículo, em que ele diz o seguinte: muito mais do que uma coisa, essa coisa que ele está se referindo é um documento, uma grade curricular, um projeto, um plano, né, de trabalho educativo. Currículo é processo, ou seja, muito mais do que aquilo que está previsto na rede de ensino ou na escola, currículo é aquilo que se faz na escola, é aquilo que se faz na rede de ensino. Ou seja, o processo, aquilo que se processa à luz daqueles documentos, daquelas diretrizes, daquelas normas, né, daquelas portarias, daquela legislação toda, né, da, da base, da lei de diretrizes e bases. Então, muito mais importante do que esses documentos é o que de fato acontece nas escolas. Ou que Stefan Ball diz que é a atuação política, né? Ele diz que mais do que implementar a política, a escola atua politicamente em função da realização dos processos educativos. Então, ele diz que a atuação política na escola, no cotidiano da escola, é muito mais do que implementação de legislação, né? Então, aí o William Parin continua, né? Ele diz, processo, é uma conversa complicada do sujeito, e aqui eu esqueci de completar a frase, viu? Do sujeito consigo, com o outro e com o mundo. E aí você fica pensando, currículo é uma conversa. Pensem bem aí, né? Uma conversa complicada. O que ele quer dizer com isso? Então, eu fico pensando o que ele quer dizer. Quando eu estou vivenciando o processo de ensino-aprendizagem, os processos de ensino-aprendizagem, seja como aluna, seja como professora, eu estou o tempo inteiro dialogando comigo mesma, né? Como eu percebo a mim mesma, como eu percebo o outro, como eu percebo o mundo no qual eu estou situada. Então, eu estou dialogando o tempo inteiro comigo própria. E quando eu dialogo comigo, com quem que eu dialogo? Aí a pergunta vai para vocês, né? Quando vocês dialogam com vocês, com quem vocês dialogam? Com pessoas corretas, centradas, muito certas do que devem fazer, né? Dos direitos e dos deveres que vocês têm, dos direitos e dos deveres que as outras pessoas que estão em volta de vocês têm. Ou vocês dialogam com pessoas que são em alguns momentos seguras, certas, que sabem o que está fazendo, em outros momentos são inseguras, não sabem, se desesperam, se irritam, ficam indignadas, às vezes passivas, diante de absurdos. Então, tem uma colega nossa lá no grupo do departamento, que ela repete com muita frequência uma frase referindo-se ao governo atual, que é assim: me impressiona o silêncio dos bons, né? Diante de tanto absurdo, de tanta política que vai de encontro aos direitos humanos e não ao encontro, né? Vai de encontro, né? Se choca com a ideia da educação para os direitos humanos. E o tempo inteiro ela repete isso, né? Que fica impressionada com o silêncio dos bons. Então, com quem nós dialogamos? Com pessoas que enfrentam os problemas, que denunciam os absurdos, as arbitrariedades, ou que silencia, que se cala, porque se cala. Então, é necessário a gente pensar que em cada um de nós habita uma multiplicidade de
identidades de pessoas, que essas identidades, elas mudam de comportamento, que elas não têm uma, uma formatação fixada, né, de ser sempre a mesma coisa, correta, não. Em nós há uma multiplicidade de identidades, né? Eu sou mãe, eu sou filha, eu fui, eu sou esposa, eu sou professora, eu sou profissional, muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente até tem posições diferentes em espaços de tempo muito curto. Por exemplo, uma coisa é o que eu penso enquanto aluna, outra coisa é o que eu penso sobre avaliação, por exemplo, enquanto professora. Então, há uma diversidade dentro de nós próprios, né? Quando nós dialogamos consigo, né, conosco, nós dialogamos com muitas identidades, né? Não apenas com uma. E quando eu dialogo com o outro, com quem eu dialogo? Aí eu dialogo com o outro, professor, aluno, mãe, filho, esposo, esposa. Então, o outro que serve de referência para que eu me constitua, né, enquanto identidade, e que também vai se constituindo a partir das narrativas, dos discursos, né, que se constroem em torno dessas identidades. Então, há uma multiplicidade também de identidades, né? Aí, que vão variar por diferenças regionais, étnicas, religiosas, profissionais, genéticas, e por aí vai, né? E quando eu dialogo com o mundo, com que mundo eu dialogo? Um mundo perfeito, um mundo de igualdades, um mundo de justiça, ou um mundo de desigualdade, injustiça, perversidade. Então, ou várias coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o Lenil estava perguntando, estava dizendo, né? Que bom que você gostou da viagem. Eu disse, foi maravilhosa, né? Campos do Jordão é uma cidade belíssima. E uma coisa que chamou a atenção a mim e ao meu marido, que viajou comigo, é que a gente não viu pedinte na rua, né? Nós vimos uma pessoa que estava sentada numa parada de ônibus, que parecia assim, um usuário de droga, um morador de rua, um outro senhor vendendo um laranja, assim, mas a gente não, a gente andou, assim, pela cidade e a gente não viu cenas de uma pobreza muito extrema. Já no Rio de Janeiro, eu fiz doutorado lá, e a gente ficou na zona norte do Rio, perto do Maracanã, e perto da UERJ, e era frequente demais. A gente vê pessoas dormindo na rua, pedindo dinheiro, quase tomando, né, as bolsas. Um dia eu vi um menino, né, um adolescente, quase tomando o sorvete que a mulher ia tomando na rua. E as pessoas passam por aquelas pessoas quase pisando, elas passam a noite rondando pela rua, se drogando. E à noite elas dormem nas calçadas, você às vezes precisa, né, passar até por cima. E as pessoas, assim, às vezes nem se incomodam muito com a presença daquelas criaturas ali, né? E aí, a questão dos direitos humanos, aí, né? Daqui a pouco a gente entra mais nessa questão. Então, e um outro significado de currículo que eu gosto muito de trabalhar, que vem no livro de Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo, foram minhas professoras lá no Rio, que é de uma perspectiva pós-estruturalista, né? E aí não dá tempo a gente conversar um pouco sobre o que seria esse pós-estruturalismo, mas elas dizem assim, currículo é uma prática discursiva. Vocês devem estar lembradas que há uma discussão muito ampla, né? Que os cursos, a educação, precisa articular teoria e prática, como se fosse possível essas duas coisas separadas, né? Na verdade, o que se quer dizer é que os cursos de licenciatura, por exemplo, precisam, na medida em que vão trabalhando as teorias, irem trabalhando também a dimensão técnica implícita em cada uma dessas teorias, né? Quando eu penso as teorias progressivistas, eficientistas e etc., todas elas têm uma dimensão teórico-prática. Não tem como você separar. Todas elas estão propondo ali modos de organizar, de selecionar conteúdos, de organizar, de trabalhar esses processos de ensino-aprendizagem, que é a dimensão técnica. Então,
As autoras, elas usam a expressão para sair, né, dessa dicotomia, teoria, prática, práticas discursivas, porque é isso que é o trabalho educativo, é um conjunto de práticas discursivas. Quando eu estou lendo teoria, eu estou numa prática. Quando eu estou organizando a sala de aula, como eu vou gerenciar, planejar, eu estou fazendo uma prática. E estou fazendo uma prática pautada nos discursos que se construíram em torno das diferentes práticas, né? E quando eu estou organizando lá a minha sala, trabalhando lá com o meu aluno, eu também estou colocando em prática esses discursos. Então, eles são enredados, eles não têm como se separar. Então, elas usam os termos práticas discursivas, né? Situada histórica e culturalmente. Então, elas dizem, olha, ao longo da história da educação, foram se desenvolvendo várias formas de se pensar currículos, de acordo com as demandas. Por exemplo, no início da industrialização, lá no início do século passado, as demandas ou emergiam a partir daquela sociedade que se transformava, né, de uma sociedade agropecuarista para uma sociedade industrial. E aí muita coisa vai mudar. Muda na forma de organização do trabalho, de organização da cidade, da arquitetura, do comércio, da rede bancária, dos transportes, da comunicação. E as pessoas vão mudando junto com isso. A educação precisava mudar, o currículo também precisava mudar. Então, os currículos, eles vão ganhando significados a partir dessas mudanças que vão acontecendo na sociedade, na educação, e para atender às demandas de cada época. Então, os significados são articulados a isso. Então, existem vários significados de currículo, né? Eles precisam ser situados histórica e culturalmente, porque elas entendem esse significado como construções culturais, né? Como produção cultural. Ou seja, essas práticas discursivas, né, elas são práticas de poder, mas também de significação, de atribuição de sentidos, né? O currículo constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. Por exemplo, o que nós nos tornamos ao longo das nossas vidas, em grande medida, resulta dos currículos aos quais nós somos submetidos, né? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, na educação infantil, né, quando começa. Então, muito do que nós somos hoje, adultos, né, é resultado disso a que nós somos submetidas. Claro que não só isso, né, porque a nossa formação, a nossa identidade, ela é formada por diferentes grupos, instituições, né? Pela família, pelo trabalho, pelos grupos religiosos que a gente participa, pela rua, pelo bairro, pelo estado e tal. Mas a educação e o currículo têm um papel muito importante aí, porque nós vivemos numa sociedade onde a educação básica é obrigatória, o ensino fundamental é obrigatório já há bastante tempo, e praticamente todo mundo é obrigado a passar horas e horas das suas vidas, né, nas escolas, né, submetida a esses currículos. Então, muito do que nós somos depende disso. Aí, por exemplo, se nós vivemos numa sociedade extremamente machista como a paraibana, o currículo tem muita responsabilidade com isso, porque ele nos governa, ele nos torna o que somos, né? E eu até gosto de dizer, né, as mulheres, elas estão à frente da educação das crianças, nas primeiras, né, idades, e mesmo assim, esse machismo, né, se perpetua. Então, nós, mulheres, temos um papel muito importante nessa permanência desses significados. E temos um papel extremamente importante naquilo que eu falei de Derrida, de desconstruir isso, né, de desconstruir essas concepções machistas e reconstruir formas mais igualitárias de se pensar as identidades masculinas, femininas, homossexuais e etc, né? E olha os direitos humanos aí de novo, né? Porque quando eu, professora, eu, mãe, não educo meu filho para respeitar as diferentes orientações sexuais, as diferenças de gênero, eu estou trabalhando de encontro aos direitos humanos das pessoas, de serem
homens, mulheres, homossexuais, de casarem com quem elas quiserem, de vestirem a roupa que elas quiserem, né, travesti, né, ou a cor que quiser, e etc. Olha os direitos aí, novamente, né? Então, os direitos humanos, eles perpassam todos esses processos, né? E as autoras continuam, né? O currículo faz tudo isso, né? Nos governa, projeta nossas identidades. Projeta nossas identidades. Ou seja, o currículo projeta a identidade que ele quer formar no presente para o futuro, né? Que tipo de pessoas a sociedade deseja, tá? Então, tem um discurso que circulou esses dias, que é de um vereador aqui de Campina Grande, dizendo que a universidade, é interessante o discurso dele, é macabro, né, mas é interessante a gente refletir, porque ele diz assim, nossos jovens participam das igrejas, e aí ele não diz quais as igrejas, participam das igrejas, são pessoas muito boas, né, muito equilibradas, mentira, nem todo mundo que frequenta a igreja é equilibrada, nem inteligente, não depende muito disso. Tem pessoas ótimas em todos os lugares, equilibradas, tem pessoas ruins, desequilibradas também em todos os lugares. E quando elas entram nas universidades, esses jovens entram nas universidades, eles são doutrinados por pessoas, né, que adquiriram estabilidade no emprego, ganham bem, né, para doutrinar nossos filhos. E aí os nossos filhos, que eram muito bonzinhos nas igrejas, né, eles passam a não depilar as axilas, ele não usa essas palavras, né, passa a deixar criar cabelo no sovaco, foi a expressão que ele usou, é terrível, né, uma autoridade, um representante nosso, né, no poder legislativo, responsável pelas leis municipais, né, tratar as pessoas dessa forma, com essa linguagem tão chula, né, uma coisa que se tornou também comum, deixa criar cabelo nos sovacos, deixa de tomar banho e sai fedendo por aí. Aí é impressionante, né, uma autoridade, uma pessoa responsável por zelar pela educação de todos, porque isso é um direito, a educação é direito, e o sujeito trata a universidade dessa forma. E aí, claro que tem vários motivos. Então, observe a ideia de identidades que esse discurso revela, né? Do ser humano que frequenta a igreja, do ser humano que frequenta a universidade, do ser humano professor, do ser humano estudante universitário. Então, observe as identidades, né? Como elas vão se colocando aí, né? E do trabalho que nós temos para desconstruir essas concepções absurdas, e o pior, né, difundidas por autoridades que deveriam estar zelando pelos direitos humanos, né? É o direito à educação que ele tá atacando, né? O ministro da Educação nem se fala, né? O presidente também nem se fala. Bom, ela continua. Trata-se de um discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais, os significados de currículo, né? Ela diz que os significados de currículo, eles são construídos sempre na interseção com outros, né? Na relação com outros significados. Significados que já existem, que as pessoas estão questionando, indagando. Olha o título da coleção, né? Indagações sobre currículo. Então, as indagações, os questionamentos, as coisas que não dão muito certo, que quando são planejadas, pensadas, parecem perfeitas, mas que quando começa a trabalhar, né, tem uma série de intercorrências que precisam ser reajustadas, e aí vão gerando novas significações, né? Então, trata-se de discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e os recria, que é isso que eu falei, né? Nessa interseção, vão se recriando os significados de currículo ao longo da história da educação. Como essa recriação está envolta em relações de poder, porque o currículo, como diz Antônio Flávio Moreira, Tomás Tadeu da Silva, é um campo de disputas, e não é um campo de uma simples disputa retórica, não, discursiva, não. É um campo de luta bastante feroz,
o campo do currículo, ele é um campo de disputa, e quando diz assim, né, a gente fica, não é, é de debate. Infelizmente, não. Muito sangue tem jorrado ao longo da história da educação por causa dos significados de currículo, né? E como pensar a educação das pessoas, né? O controle, porque quando elas falam de relações de poder que atravessam os currículos, elas estão falando de grupos que procuram se apropriar do controle dos currículos, do que deve ser ensinado e aprendido nas escolas, né? Nas redes de ensino. Bom, agora chegou a hora de saber os dados atualizados da pandemia. Danila, por favor, seu microfone. Pensei que era o tempo que tinha. Eu acho que eu tenho mais 10 minutinhos, né? Bom, então, assim, são lutas ferrenhas, né? Se a gente for estudar a história da educação, por exemplo, quando os jesuítas vieram para cá, teve todo um aculturamento. Mas alguns deles construíram relações amistosas com os índios, trabalhavam a partir da cultura indígena e tal. E quando o Marquês de Pombal assume o poder, e ele era iluminista, ele manda expulsar os jesuítas, e aí teve luta sangrenta, né, de matar mesmo índios, tribos, né, de eles terem que fugir, de matar padres. Então, assim, o questionamento dos dogmas da Igreja Católica pelos luteranos, pelos calvinistas, foi sangrenta, né? Eles invadiam igrejas, matavam, estrangulavam. No Rio Grande do Norte tem 3 pontos, né? Que são os mártires de Uruaçu, Cunhaú, Ferreiro Torto, né? Que foram os calvinistas na época da invasão holandesa, que chegavam nas igrejas nos domingos de manhã e massacravam, né? Então, é uma história sangrenta, porque é a educação praticada em diferentes lugares, em diferentes ambientes, né? E nas escolas do mesmo jeito, né? Se a gente for estudar, a gente vai ver que são histórias violentas mesmo, né? Sangrentas mesmo. E aí a gente entra aqui com 2 questões, né? Que a gente vem falando desde o início, que é a educação colocada como um direito humano desde o Renascimento, que vem nessa perspectiva da educação como um direito de todos, né? E, mais recentemente, da discussão em torno da educação em direitos humanos, né? São 2 coisas diferentes. A educação como direito de todos, todo mundo, por isso que a educação básica ou elementar se tornou obrigatória na maioria dos países, né? Porque se entende que é um direito de todos, e nesse sentido, o Estado, enquanto instituição, precisa financiar a educação para que todos tenham acesso, porque não pode dizer que é obrigatória e não garantir o acesso, a permanência, a qualidade, né, que é o que a gente tem buscado, né. E aí, desde o início, desde a década de 90, que vem toda a discussão, né, de colocar os direitos humanos como um dos eixos da organização curricular, ou seja, do que é mais relevante para ser ensinado e aprendido nas escolas, né, e nesse nosso século, né, 2003, 2010, foi aprovada uma legislação, especificamente 2012, determinando diretrizes para uma educação em direitos humanos, né? E colocando isso como eixo que vai ser ratificado na Base Nacional Comum Curricular. E aí a gente vai ver como isso está sendo colocado. Eu coloquei uma imagem aqui que era para a gente pensar um pouquinho o que seria essa currículo como processo de significação, que não vai dar tempo fazer. Eu ia pedir para vocês produzirem um texto rapidinho, mas que não vai dar, né? Então, eu vou botar aqui só para vocês apreciarem a obra, né? Bom, então, o que eu ia pedir para vocês era produzir um texto a partir dessa imagem. E aí, vocês podem até pensar rapidamente, não dá tempo de escrever, mas vocês podem até dizer assim, uma frase associada a essa imagem, né, ou construída a partir dela. Quem gostaria de dizer rapidinho? Liberdade, professora. Talvez seria isso, liberdade. Liberdade. O que mais? Liberdade
expressão, talvez, não sei. Liberdade de expressão. O que mais? O que Educar essa para a imagem... liberdade. Hum? Educar para a liberdade. Educar para a liberdade. O que mais? Nossa, eu vou ter uma imagem tão provocativa. A Não é? resistência. Boa noite. Oi, boa noite. A resistência, eu entendo ela de duas formas. Uma forma é a resistência do currículo tradicional, aquele currículo bem técnico, né? Que ele resiste ainda em muitos lugares. E também, num sentido mais moderno da resistência, é o do empoderamento, né? O empoderamento a partir da educação, para que as crianças elas possam, na atualidade e no futuro, resistirem aos ataques, a tantas coisas que vêm, né, de forma negativa e positiva também dentro da escola e na sociedade. A escola faz parte da sociedade, então, nessa sociedade. Então, assim, se a gente tivesse tempo, né, essa imagem daria, assim, textos e mais textos, significações e mais significações. Porque provavelmente todo mundo olhou para essa imagem aí e veio um significado à mente, né? Mas, na verdade, o que eu queria pensar com ela era a educação como um direito de todos, né? Eu botei uma imagem provocativa, né? Que corpo que este homem tem. Olha onde está a bermuda dele, né? Que peitoral que ele tem. Então, uma imagem, assim, bem chamativa, que ela pode despertar, assim, várias significações. Mas eu queria que a gente pensasse na educação como direito, que a gente está falando, e na educação para os direitos humanos, né? Nesse caso, caberia a negros, a homossexualidade, que apesar desse corpão, tem, né? Poderia ser pensado dessa forma também. Exato, né? É. Bom, então, na verdade, esse homem aí é esse aqui. É o mesmo aqui. Quem vocês acham que ele é, assim, profissionalmente? Médico. Médico. Já está escrito aí, né? Então, é assim, ele ficou famoso na internet e principalmente a partir dessa fotografia que ele colocou no Instagram, no Facebook, né? Essa senhora se chama Eunice, tinha 74 anos, né, quando a imagem foi postada. Ela foi ao Hospital Público Ana Moreira, em Conceição de Macabu, que é no interior do estado do Rio de Janeiro, para fazer uma consulta. E, para a surpresa dela, ela não se conteve e expressou, né, essa surpresa dela. Lá estava Fred William de Castro, né, de 31 anos, que estava no 6º ano de medicina, e era o médico que a atendeu naquele momento, né? Então, a surpresa dela foi tão grande que chamou a atenção dele, ele fez a foto, colocou no perfil, lá nas redes sociais dele, ele é bastante famoso, né, tem bastante seguidores, dizendo do prazer de tê-la atendido lá. Então, olha, nós estamos falando de uma sociedade com mais de 50% de pessoas negras e pardas, que aí esse pardo é o chamado também afrodescendente, né? Tem uns que nem gostam muito de dizer pardo, mas mulato, mestiço, não sei, né, a expressão que a gente poderia usar. Mas uma população que tem mais de 50% das pessoas com essas características físicas, né, e de que é surpresa para alguém que ela consiga fazer um curso de medicina. E aí se a gente parar para pensar, né, a questão, quantos médicos, quantos arquitetos, quantos dentistas
oftalmologistas, nós conhecemos com essas características. Por que elas são incapazes de chegar a esses cursos? Ou porque faltam oportunidades? Ou seja, porque os direitos à educação igual para todos, de boa qualidade para todos, é negada intensamente para esses grupos sociais ou para determinados grupos sociais. Porque nós também não vemos muitas pessoas nesses cursos pobres, a gente não vê índios, a gente não vê... Então, assim, são determinados grupos para os quais o direito à educação de qualidade, que dê acesso a determinados cursos, é negado, né? Então, essa negação de direitos, ela vem desde o acesso aos bens materiais que a sociedade produz, né? E aos bens simbólicos, né? Elas têm menos acesso à comida, à moradia digna, a saneamento, a acesso aos hospitais, e por aí vai. E também aos bens simbólicos, a música de boa qualidade, a dança, o teatro, ao cinema. A grande maioria da população brasileira, mais jovem, não tem acesso a cinema, né? Porque os cinemas hoje estão todos localizados nas cidades maiores, que têm shoppings. Antigamente tinha cinemas em todas as cidades, né? Hoje em dia não. Então as pessoas não têm acesso a cinema, a não ser em casa, né? Mas de ir, sair, se arrumar e sair para... Não tem, né? Então, a negação de direitos. E a gente precisa mudar essa realidade. Quanto tempo eu ainda tenho, gente? Eu já extrapolei, já, né? Bom, e aí eu queria falar um pouquinho, aqui é uma observação, vou encerrar, tá? De que os currículos, eles vão sempre procurando se ajustar às demandas sociais, né, para atendê-las, e que cada sociedade, ela acaba produzindo, construindo um ou vários currículos, né? No Brasil, a gente tem vários, né? Um currículo para a educação privada, outro para a educação pública, para a educação do campo, para a educação quilombola, para a educação indígena, para o ensino técnico, para a educação integral, para a educação parcial. Então, a gente tem várias propostas curriculares na política de currículo, né? E, mais especificamente, eu queria que a gente pensasse essa educação para os direitos humanos a partir da Base Nacional Comum Curricular, que ela definiu temas contemporâneos que, pela sua importância, deve permear todos os currículos trabalhados em todos os componentes curriculares, né? Então, esses temas contemporâneos que os PCNs nomeou de temas transversais, a BNCC nomeia de temas contemporâneos, né, que são os direitos da criança e do adolescente e da educação para o trânsito, o ECA, que vocês têm trabalhado, né, sistematicamente, a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, que é o cuidado com a saúde, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, olha a questão, né, que vem trazendo como um dos temas importantes para ser trabalhado em todos os componentes curriculares, né? Educação em direitos humanos, a educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, que se tornou obrigatória desde 2013, e indígena, né? Saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência, tecnologia e diversidade cultural. São os chamados temas contemporâneos. Então, na Base Nacional Comum Curricular, esses temas devem ser trabalhados numa perspectiva transversal, né? Aquela ideia de todas as disciplinas precisam trabalhar com isso, e de forma contextualizada, né? Então, e a Base Nacional Comum Curricular, e aí é uma questão que tem sido bastante, digamos, polêmica aqui no Brasil, porque a Base Nacional Comum Curricular vinha sendo elaborada no governo de Lula e depois de Dilma, e teve o processo de impeachment, a equipe que estava à frente dessa elaboração foi mudada, e aí tem uma polêmica até hoje, com sérias críticas, extremamente pertinentes, mas que a gente precisa pensar um pouco em determinada direção. Primeiro,
que a Base Nacional Comum Curricular, ela já compõe a política de currículo no Brasil. Ela está aprovada, né, a base está aprovada desde 2017, portanto, ela compõe a política nacional. Os estados e municípios, desde então, eles deveriam, e vários já fizeram, elaborar suas propostas curriculares a partir dessa diretriz, né, dessas normas. E a Base Nacional Comum Curricular, assim como a política educacional que vem desde 90, ela vem sempre trazendo a teoria das competências como fundamento, né? E aí tem sido muito questionada, porque ela é considerada tecnicista, porque as pessoas dizem que ela é voltada para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho capitalista, porque... Então, assim, tem algumas críticas que são bastante pertinentes, e tem umas que são vazias e que não fazem sentido algum, né? Então, e aí, aqui no Brasil, é uma teoria bastante rechaçada, a teoria... A pedagogia das competências, ela foi desenvolvida por vários teóricos, por vários grupos de estudiosos, na perspectiva de sair da perspectiva do currículo disciplinar, né? Como você dá mais sentido ao que é ensinado, ao que é ensinado e aprendido nas escolas, né? Voltando esse conhecimento para as vivências, para as experiências das pessoas, para as práticas sociais, né? Para aquilo que elas precisam na vida delas. Essa discussão tem um nome muito forte, que é John Dewey, lá nos Estados Unidos, no início do século passado, né? Com a educação, com a teoria progressivista, ou pragmatista, como queira chamar. Foi um dos principais a idealizar um currículo que saísse dessa lógica disciplinar, né, que se preocupasse com a resolução dos problemas sociais, ainda que na perspectiva de ajustar as pessoas à vida na sociedade capitalista, né? E de lá para cá, vários outros teóricos vêm pensando... Professora, Oi. já são 7h35, aí falta Vou encerrar. Então, assim... E, atualmente, a gente tem essa perspectiva, né, do trabalho com as competências. E eu encontrei um teórico, que é o professor Nilson Machado, que ele é da USP, é professor de matemática, e ele faz todo um trabalho discutindo as competências numa perspectiva um pouco diferente, né? Sempre entendendo que uma teoria, ela traz uma contribuição, uma forma de pensar, que nenhuma sozinha dá conta da complexidade da educação e que todas elas têm contribuições importantes, né? Então, a gente precisa pensar, para encerrar, vou até fechar aqui, para a gente pensar o seguinte, cada uma dessas teorias, as diversas que foram construídas, elas têm contribuições importantes para a educação. A pedagogia das competências também, né? E não é verdade que pensar em competências é pensar apenas em formação para o mercado de trabalho. Quando eu trabalho o conceito de redação com o meu aluno, a competência é ele aprender a fazer o texto em forma de redação. Então, não é verdade isso. Então, eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, a gente pode retomar no debate, tá? Então, desculpe se eu extrapolei o tempo, é porque, como a gente vê, né, são muito complexos. E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar dialogando com vocês, tá bom? Agradeço pela participação da professora Francisca. Nesse momento, a gente não temos nenhuma pergunta no chat. Aí eu passo para a Franciele e ela vai fazer a apresentação de Helena, certo? E no final, a gente, se der tempo, a gente discute. Agradecemos mais uma vez a professora Francisca pela sua presença, por se disponibilizar estar aqui conosco. Sua explanação foi ótima e com certeza traz grandes contribuições para a nossa formação. Antes de apresentar Helena, quero reforçar os avisos a vocês. Quem ainda não colocou o nome no chat, por favor, colocar para registrar a presença. Como sempre, coloque o nome completo e a categoria na qual se inscreveram, se são estudantes ou professores. Lembrem-se também, quem tiver alguma pendência com atividades, procurar enviar as atividades, pois já estamos na reta final do nosso curso. Agora, vou passar a fala para Helena.
Evanda Helena Bezerra Sobral é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba. Participou como bolsista do PIBID entre janeiro de 2015 e março de 2018. Foi bolsista do PIBIC na cota de 2018-2019 e monitora da disciplina de Educação Infantil 2 em 2019. E atualmente participa do projeto de extensão Educação e Cidadania, os Direitos Humanos e o ECA no currículo escolar. E tem experiência na área de educação, onde atuou como professora na rede privada de Campina Grande e atuou como coordenadora pedagógica em um curso de idiomas e gestora na rede escolar pública do município de Queimadas. Seja muito bem-vinda, Helena. Muito obrigada por estar conosco nesta noite e pode ficar à vontade. Obrigada, Franciele. Boa noite, gente. Boa noite, professoras. Cláudia, minha colega de trabalho. Colega de turma, né, e de trabalho. A professora Lenilda fez o convite, né, para que eu falasse um pouco da experiência do currículo, como a professora Francisca apresentou agora, na prática, né. Então, assim, a gente escuta muito isso durante o nosso curso, que a teoria é diferente da prática. Na prática, é diferente. Quando você chega dentro da sala de aula, tudo vai ser diferente. E aí a gente passa pelos estágios, e nos estágios a gente não consegue observar, muitas vezes, né, pelo menos não no que eu participei, né, vou falar dos que eu participei, não consegue observar muito a aplicação dos conceitos que são aprendidos na universidade. O que nós presenciamos muitas vezes são professoras desesperadas porque tem que cumprir a grade curricular, né, que é imposta até o final do ano. Então, tudo tem que ser feito, tem aquela quantidade de conteúdo, aquelas disciplinas, tudo muito sistematizado, e que parece não haver uma brecha para você incluir educação em direitos humanos, para incluir educação da mulher, educação em direitos no sentido geral, das pessoas com deficiência. Então, quando a gente sai da universidade, pelo menos uma sensação que eu tive, né, arranjei meu primeiro emprego. Meu Deus, que medo me deu, assumi uma sala de aula pela primeira vez e angustiada. Eu disse, meu Deus, eu acho que o meu jeito de trabalhar não vai dar certo com o da escola, porque a escola é muito fechada, porque a escola não vai ter espaço para eu poder trabalhar a questão dos direitos humanos, que eu já venho aqui no grupo de extensão há muito tempo, né? Mas aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá no primeiro momento, acho que minha maior preocupação era pensar em como articular os conteúdos que eu tinha que ministrar, porque nós temos uma base que precisa ser respeitada, e também é uma questão até de respeito aos estudantes, né? Então, como fazer com que a base fosse respeitada, ao mesmo tempo em que eu pudesse inserir os assuntos, os temas transversais, né? Então, eu ficava pensando, será que vai ter um momento que eu vou ter que parar, fazer um projeto paralelo e fazer isso? Então, essa foi a primeira dificuldade, enquanto ex-estudante de pedagogia, agora professora em uma turma do quinto ano. Então, tendo essa primeira dificuldade, eu tentei colocar em prática, né, o que eu aprendi aqui no curso, o que eu aprendi no curso de pedagogia, o que foi visto em currículo, o que foi visto em didática, e tentar juntar tudo, as leituras complementares, e ajustar o que eu deveria fazer. Então, no primeiro momento, precisamos fazer uma apresentação aos estudantes, quem nós somos, né? Então, nesse momento, nessa primeira apresentação, eu escolhi apresentar para eles, me apresentar e falar sobre os direitos deles. Eu fui pensando depois, né, quando eu parei depois para pensar nisso, eu parecia uma policial que acaba de prender alguém e vai falando logo dos seus direitos. Ó, você tem o direito de fazer isso, 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 isso e isso, né? E eu sabia que não podia ficar só naquele momento. Nesse momento inicial, eu precisava aprofundar com eles a questão dos direitos. Então, eu fui observando que, pelo material que nós temos, analisando todo o material, vendo os projetos que o material já encaminha para a gente, já tem tudo lá, né? Então, como eu poderia incluir isso? E eu vi que mesmo não seria necessário fazer aquele medo que eu estava no início, não era um medo
era assim necessário, porque no próprio material ele traz os temas e quando esses conteúdos vêm, por estudar a questão dos direitos, eu já conseguia ver onde eu poderia encaixar aquilo ali. Então, começando pelas regras da sala, apresentando a eles o ECA, né? Eu falei para eles como a gente discutiu como é importante falar sobre as leis e que em todos os cantos, em todos os lugares da sociedade existem regras e que essas regras precisam ser cumpridas por todos. E daí eles puderam construir, né, o quadro de regras deles do 5º ano, e esse quadro ele fica fixado na sala, e tem regras para o ensino presencial e o ensino remoto, que a gente trabalha com as duas modalidades, né, se puder chamar assim, ao mesmo tempo. Então, questões como não ficar com a câmera fechada, levantar a mão para falar, não sair da aula online se não for uma emergência, né, uma queda de energia, não sair da aula online sem falar alguma coisa, né? Então, os alunos que estão em sala, não ficar fazendo barulho ao mesmo tempo, levantar a mão para falar, para que quem está em casa possa ouvir eles também, porque todo mundo tem o direito à educação, todos precisam ter a mesma oportunidade, e a gente vai tentando fazer isso, né? Então, assim, esse foi o primeiro momento em que eu pude apresentar para eles um pouco sobre essa questão dos direitos humanos de forma geral e também sobre os direitos das crianças. Depois dessa sequência, observando o material e as atividades que vinham oportunidades onde eu poderia trabalhar. Então, uma coisa que eu pensava que eu teria que fazer um projeto específico para aquilo, mas que ficaria vazio depois, porque é como se esperasse que eles decorassem aquilo apenas naquele momento e que depois eu não falasse mais naquilo, né? Então, a gente trabalhando no livro de português, nós estávamos trabalhando sobre linguagens. E apareceu as Libras, né? A língua brasileira de sinais. E até um estudante falou que não tinha nenhum surdo na sala e que ela não conhecia nenhum surdo, nenhum mudinho, né? Eles chamavam mudinho. Então, a primeira coisa que a gente conversou, que eu conversei com eles, foi sobre essa questão da forma correta, né, de chamar, não existe uma pessoa muda, né, eles são surdos. Explicar para eles o porquê que eles não falam, explicar sobre a língua brasileira de sinais. Como eu tenho um curso de Libras, então a gente pode se aprofundar um pouco mais, que o livro trazia apenas o alfabeto, né, então nos aprofundamos um pouco mais e trabalhamos algumas palavras em Libras. Um menino até ele se interessou bastante pelo conteúdo, e ele falou que começou a fazer o curso na igreja. Ele na igreja agora, porque ele ficou preocupado, porque na igreja dele tem pessoas surdas. Então, apesar de na nossa sala não ter nenhuma pessoa com deficiência, na igreja onde ele vai, tem. E ele via a comunicação como uma barreira para fazer amizade com aquelas pessoas. E a partir de agora não seria mais uma barreira. Então, e derrubando essas barreiras que aparecem na medida do possível, né? Porque, como a professora Francisca, nós estávamos conversando, não tem como abarcar tudo, né? Abraçar o mundo, onde existem várias coisas, né? Várias deficiências que a gente não tem como dar conta. Então, o que a gente vai tentando, vai conseguindo, na medida do possível. Então, o primeiro ponto foi esse, o segundo, né? Então, outra coisa que nós trabalhamos foi durante as aulas de história, de geografia, tem um material chamado Trajeto, que ele traz projetos, né? Então, nós trabalhamos também sobre as mulheres que fizeram história, trabalhava a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, é uma temática bem importante, porque acho que foi no último mês foi aprovada uma lei que obrigava essa questão de trabalhar, né, os direitos das mulheres em sala de aula, por conta dessa questão do machismo que a professora Francisca falou agora, as meninas acharem que é normal presenciarem situações que elas vão crescer achando que aquilo é normal, que o homem tem direito de fazer, ou que a sociedade tem direito de fazer aquilo com ela. Então, na televisão está passando propaganda, televisão e rádio, passa propaganda falando sobre a questão da mulher na política, né, chamando a participação.
aqui na Paraíba, algumas pessoas perderam o mandato, não foi? Justamente por conta dessa participação figurativa das mulheres, que passou no jornal também. Então, tudo isso eu vou levando para eles, que está acontecendo, e levando ali para dentro da sala para que eles vejam que o que a gente está estudando é uma coisa real, é uma coisa presente. A gente não está falando sobre um assunto que só vai ser trabalhado nas 4 paredes da sala de aula. É atual, né? É um tema atual. Então, falar sobre deficiência, principalmente quando o atual ministro da Educação traz uma fala onde ele diz que uma criança com deficiência atrapalha os demais alunos, quem trouxe isso foi uma estudante dessa turma, né? E nós temos um momento do tapete do diálogo. Temos um tapete onde nós conversamos sobre vários temas. Eles podem falar sobre o que eles viram, que não entenderam, podem falar sobre o que aconteceu no final de semana, é toda segunda e sexta, nós temos o tapete do diálogo. Falar sobre situações diversas, perguntar qualquer coisa, é o nosso momento aberto para o diálogo. E ela trouxe essa fala, né, do ministro, e ela disse que tinha ficado preocupada, porque eles tinham um amigo que era deficiente no ano anterior, e esse menino, ele teve a pandemia, ele saiu, mudou de escola, né, com a pandemia, e ela disse que ele não atrapalhava em nada, muito pelo contrário, eles gostavam muito dele, e que todo mundo ajudava ele, e que tinha um menino especial que ele era mais amigo desse menino, e que ele era uma criança normal como qualquer outra, e que ela não entendia. Ela perguntou por que ele falou isso, né? Então, assim, eu disse a ela que eu acreditava que ele tinha falado isso por ignorância, por não conhecer, né? Então, são situações que a gente não sabe nem o que falar, né? Então, daí a gente trabalhou também o artigo 5º da Constituição, que fala sobre quem são os cidadãos, né? É importante que eles se entendam e se compreendam como cidadãos. Então, a gente trabalha artigos da Constituição nesse meio termo. Hoje mesmo, em língua portuguesa, nós estávamos trabalhando o artigo de opinião. Então, quando eu falo assim, quando a gente consegue perceber que tipo de cidadão aquela escola tem o objetivo de formar, né? Então, quando a gente analisa o material didático dela, a gente faz muito essas análises de livro didático no curso, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer essas análises, eu lembro que, nossa senhora, eu reclamava de tudo, reclamava da ordem dos conteúdos, reclamava do autor, reclamava, né? Mas quando a gente junta a obra completa na escola, é diferente, porque aí você consegue perceber a intenção daquela escola. E eu vejo que o material que foi selecionado ali, ele trabalha muito a questão da cidadania, a questão dos direitos, e eu aproveito isso nas minhas aulas para estar falando direto sobre isso. Hoje nós estávamos falando sobre um artigo de opinião, né, sobre trabalhando gênero textual, artigo de opinião, e o livro trazia um texto sobre publicidade infantil. E falando sobre a questão não só de não poder oferecer uma coisa para quem não tem como comprar, como também falava sobre a questão emocional da criança, como a criança se sente ao ver na televisão, naquelas propagandas, crianças perfeitas, né? Então, trazia essa questão racial, trazia uma questão econômica, trazia vários aspectos que nós discutimos. E também tivemos aula de história, né? E a gente tenta, assim, de uma forma como a professora Francisca colocou, tentar quebrar essa barreira da disciplina e trabalhar de forma interdisciplinar, ultrapassando tudo, como se não houvesse, né, trabalhando da forma que eu enxergo que deveria ser, sem essa divisão das disciplinas. Então, eu trouxe isso e eles estavam falando sobre fonte de energia. E nesse material Fonte de Energia veio um vídeo que nós estávamos assistindo e falava sobre o momento que chegou energia elétrica em todo o Brasil e água potável, né, água encanada. E quando ele trazia o desenvolvimento desde 1900 até o ano de 2010. E o vídeo, depois eu posso até encaminhar o link para o nosso grupo no WhatsApp, e ele trabalhava assim, ele trazia esses momentos, né, e
contava desse período até tal período apenas, aí mostrava região sul, região sudeste e região centro-oeste que iam se desenvolvendo. E nada da região norte e nordeste, ou muito pouco da região norte e nordeste. E eles falam que a partir do ano de 2010 foi que na região nordeste, por exemplo, maior parte da população teve acesso à energia elétrica. Então, são questões políticas. Então, a gente volta para aquela questão da cidadania e qual é a importância de exercer a cidadania enquanto eles são crianças, porque eles são cidadãos, e como eles podem exercer essa cidadania. Então, a gente fala essa questão, qual é a função dos políticos que estão lá? Né? Trabalhamos também sobre a questão do poder legislativo, quem são os poderes, a Constituição. E mesmo a gente trabalhando tudo isso, teve ainda um estudante que chegou próximo de mim, acho que faz mais ou menos umas 2 semanas, e ele fez: tia, se tem lei para proteger os animais contra maus tratos, tem lei para proteger os idosos contra maus tratos, por que não tem lei para proteger a criança? Porque os pais da gente podem bater na gente e a gente não tem nenhuma lei que proteja isso. E aí eu disse a ele: será que não tem? A gente nunca falou sobre isso. Aí ele ficou parado assim e fez: ah, é mesmo, tem o ECA, né? Eu digo: tem o ECA. E aí eu vou tentando contornar e falar de um jeito que não pareça assim, que eu quero colocar eles contra os pais deles também, né? Explicar que tem essa questão cultural e que são avanços pequenos e lentos, mas que já são avanços, essa questão do não bater numa criança, você conversar, não bater em ninguém, né? Você conversar. Então, falo para eles que essas mudanças acontecem de geração para geração. E que a geração deles, eu espero que, mesmo sendo ali naquela turminha, que a geração deles possa ajudar a ampliar essa questão em relação aos direitos humanos, em relação aos direitos do outro. E aí teve uma menina hoje na minha sala que ela disse que a vizinha dela é filha de um policial pequena, e o irmão dela também é pequeno, e disse que a menina pegou o irmão dela pelo braço, torceu o braço dele para trás, e fez: pai, abre a mala do carro que eu vou botar esse bandido lá para o senhor levar preso. E assim, e disse que ela ficava dando tapa assim na cabeça do menino, né? Aí eu disse a ele: gente, mas a gente pode bater nas outras pessoas, a gente tem o direito de agredir outras pessoas, nós temos leis, então é preciso que se respeitem as leis, né? Então, eu acredito que o momento em que a gente consegue fazer essa articulação da prática, primeiro, a gente precisa fazer a articulação, né, da teoria com prática, que elas são indissociáveis, isso, quanto a isso não tenho dúvida, mas é através do conhecimento, a gente precisa conhecer esses direitos para que a gente possa fazer de forma consciente. Não adianta também fazer de forma inconsciente, né, sem saber o que está fazendo, uma apresentação vazia, um trabalho vazio, né? Então, eu acredito que seja muito necessário que a gente estude, continue estudando sobre os direitos humanos de forma geral, não esperar que apareça uma criança com deficiência ou esperar que apareça uma criança que sofra violência para que a gente possa falar sobre isso, que a gente fale a todo momento para que eles identifiquem, né, que é errado, que não está correto, que existem leis para proteger. Qual é a função do conselho tutelar, o que eles fazem, eles não são polícia, né? Então, tudo isso a gente já trabalha na escola. E aí uma coisa que eu converso com eles é, assim, sobre a questão do termo aluno e do estudante. Às vezes eu me engano e chamo eles de aluno e eles ficam pistola, como eles falam, né? Eles ficam muito bravos porque eles dizem que eles têm luz sim, e que eles são estudantes porque eles pesquisam, né? Então, isso é outra coisa que eu digo para eles, que eles precisam pesquisar, eles não podem acreditar em tudo que eu falo. Se vocês têm dúvida de alguma coisa, pesquisem, tragam um contra-argumento, porque quando você não pesquisa, você não estuda, você é obrigado a escutar calado e aceitar tudo que o outro fala, né? Então, eu trabalho com eles esperando que eles sejam agora e no futuro o melhor, que eles mudem a atitude deles, que eles consigam fazer com que a gente viva isso aqui. Como eu disse a eles,
a minha parte, a minha função na sociedade, o que eu escolhi no meu momento bi, né, fazendo uma alusão ao filme B-Movie, né, quando eles escolhem a profissão, as abelhinhas escolhem a profissão do que elas querem fazer, eu disse a eles que eu escolhi eles. Eu escolhi ajudar o Brasil através da educação. E vocês vão ajudar como? Né? Então, tudo isso para pôr em prática essa questão dos direitos. Muito obrigada, desculpa o tempo. Muito obrigada, Helena, mais uma vez pela sua participação, pela sua contribuição. Quero dizer a vocês que quem tiver alguma contribuição, alguma pergunta direcionada ou para a Helena ou para a professora Francisca, pode colocar no chat, ou, se quiser, pode também abrir o microfone e falar. Podem ficar à vontade. Enquanto as pessoas não falam, eu quero agradecer a Francisca pela excelente, né, discussão que ela fez, e também a Helena, né, porque muito bom, né, saber desse trabalho que ela já está realizando lá com as crianças, onde ela trabalha, né, trazendo aí as possibilidades da gente de colocar tudo aquilo que a gente discute, né, que está no ECA, que está na Declaração dos Direitos Humanos, em prática, né, com as crianças e de forma contínua, sem ser um projetinho de uma semana ou de um mês, né, ou seja, sem que sejam atividades pontuais, mas atividades que vão acontecendo mesmo nas situações diárias que vão surgindo na sala de aula, né, porque o currículo, né, ele é dinâmico e é importante demais. Parabéns, Helena, pela sua prática e obrigada pela sua contribuição. E a Francisca também. Alguém tem perguntas, considerações? Foi tão rico, né, toda essa discussão, que a gente até tem pena, porque está terminando. Por enquanto, só elogios ao Assim, é uma pena, né, quando não suscita questões, necessidade de falar, de expressar o que pensa, é discordar, né? Dizer, não, concordo muito com o que você está dizendo, não. É uma pena que não tenha suscitado isso. Eu me sinto meio não tendo cumprido devidamente o meu dever quando não aparece nenhum questionamento. Não, Francisco, acho que não foi isso, não. É porque as pessoas são tímidas mesmo para falar, a maioria. Mas, com certeza, a sua fala foi excelente. Pode falar, Natália. Boa noite a todos. Eu queria fazer a pergunta à professora Francisca. Como é que fica a questão dos direitos humanos agora com a implantação do novo ensino médio? Questão dos direitos, porque assim, a resolução e a questão dos direitos humanos, ela vem sendo colocada para toda a educação básica. Então, não muda. A questão é que a proposta de educação para os direitos humanos é a de criar uma cotidianidade de discussões em torno do reconhecimento desses direitos, né, e do que fazer para poder concretizá-los. Então, isso vai permear todo o processo de ensino e aprendizagem. Então, Evanda, parabéns pela fala, Evanda. E é sempre interessante demais trazer essa dimensão das práticas discursivas no ensino fundamental, na educação infantil, né? Que eu nem diria que é essa questão da teoria e da prática, as práticas discursivas de você adaptar, né, o trabalho a essas etapas que são diferentes. Nenhum curso vai dar essa instrumentalidade para você trabalhar. É assim que se trabalha na primeira, na segunda, na terceira. A gente é que tem que é a história das competências, e mobilizando esses conhecimentos, né, para ir arrumando, para ir costurando essas ações, que são práticas discursivas em qualquer nível, em qualquer situação, né? Então, a grande questão é essa, é de como podemos fazer para tornar esse tema, né,
interdisciplinar e transversal, como Evanda está dizendo, seja qual for o nível, né? E da gente entender os direitos humanos, porque nós estamos vivendo uma situação extremamente complicada, como eu estava falando, porque o discurso em torno das políticas de currículo não é de favorecimento a esse processo, pelo contrário. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar na fala de Evanda, é quando ela diz, o ministro faz usa determinados argumentos que parece ignorância, e não é. É proposta de um governo que entende os direitos humanos, porque é direito para todos, pobres e ricos, como algo maléfico à sociedade. Porque é um projeto político de sociedade que entende que direitos humanos é privilégio para uma determinada casta, né? Para determinados grupos de poder. E aí, aquela perspectiva tradicional que advém, que toma como referência o homem branco, rico, hétero. Então, esse é o projeto. Não, infelizmente, não é ignorância, não. Né? É um projeto político para a educação. Não foi à toa que o governo brasileiro escolheu aquele ministro terrivelmente pastor, como ele diz, né? E aí eu fico muito assim impressionada, porque terrivelmente vem de terror, né? Vem de terror. Então, seja qual for o nível, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva desse reconhecimento. Sim, e esses direitos, quais são? É o direito o direito ao acesso aos bens materiais e simbólicos produzidos pela sociedade. Aí vai desde a questão da alimentação ao acesso à cultura, à arte e etc. Então, Pegando só um gancho na sua fala, eu acredito e tenho essa visão, pode até estar um pouco distorcida, mas é minha opinião. E quando hoje a gente fala-se em direitos humanos voltado para a educação, a gente visa mais a educação básica, né, o ensino fundamental, o ensino médio, e esquece um pouco do ensino superior e das outras modalidades, né, das pós, do mestrado, do doutorado, que é muita dificuldade, principalmente para o pobre e para o pobre negro, né? Então, eu vejo aí que direito é zero nessa área. E a proposta da educação para direitos humanos é exatamente reverter isso, né? Das pessoas entenderem que todos têm direito, independente das diferenças. Porque a ideia da inclusão, ela vem do reconhecimento da diferença como direito. Então, não importa se você é negro. O exemplo que eu estava dando. Por que a gente se surpreende quando a gente vê um negro em determinados cursos? Ele não tem o mesmo direito? Ou deveria ter? Mas a gente está numa sociedade que, infelizmente, não tem, apesar de todo o tempo, né, da discussão em torno da educação como direito de todos e da educação voltada para os direitos humanos, a gente ainda não transformou isso em realidade. Isso ainda é eu não vou dizer, uma utopia no sentido de algo que deve nos mover, de algo que a gente deve buscar, concretizar, não de algo que não possa ser alcançado, né? A gente tem vários exemplos de sociedade que já, se não plenamente, porque esses direitos nunca vão ser, talvez, né, garantidos plenamente, mas sociedades que respeitam os direitos num nível muito diferente da educação brasileira. O que mais preocupa é que a sociedade brasileira, ela tem uma tradição, né, de resistência à não garantia da justiça social, porque os direitos humanos estão atrelados a isso, de uma forma muito contundente. E o governo brasileiro, atual, né, ele reforça muito isso. E uma outra questão importante é a gente pensar que essa questão dos direitos humanos, eles estão bastante atrelados à ideia de democracia. As pessoas não fazem muito essa articulação
Mas quando uma parcela grande da sociedade brasileira vai para a rua apoiar o governo, fazer eco às propostas do governo de negação de direitos, né? De negação à proteção aos animais, ao meio ambiente e a determinados grupos sociais, a maioria da população, na verdade, né? Elas estão assumindo uma proposta, quando defende, né, a ditadura, elas estão, acima de tudo, defendendo essa negação do direito para todos. Porque a principal característica dos regimes autoritários é a negação de direitos. Principalmente o direito de expressão, você permitir que uma pessoa ou um pequeno grupo concentre todo o poder de determinar o direito que as outras pessoas têm. E as ditaduras, elas não negam todos os direitos, mas elas vão garantir apenas os direitos que o tirano entender como lícito e certo, e não aquilo que está previsto numa legislação que representa o consenso de uma sociedade civilizada, de uma sociedade avançada, de uma sociedade moderna ou pós-moderna. Então, a ditadura, ela deve nos preocupar, acima de tudo, porque ela está focada principalmente no direito dos governantes de negarem os direitos das pessoas comuns. Isso é que é terrível. E terrível você pensar a quantidade de pessoas que estão indo para as ruas fazer eco a isso. É só mais essa pergunta. Até que ponto podemos flexibilizar o currículo para atingir os objetivos de uma educação, por exemplo, do EJA, sem que eles saiam perdendo? Uma coisa que eu tinha planejado discutir, e eu até extrapolei o tempo e acabei não chegando muito bem nisso, que era aquele quadro, né, quando eu encerrei lá, do professor Nilson Machado, o quadro não foi elaborado por mim, eu peguei no site dele, e como que a gente pode e deve trabalhar essa questão a partir da própria proposta do governo de trabalho com as competências, né? Um pouco desconstruindo certas críticas que vêm sendo feitas. Então, em qualquer etapa, como na EJA, na educação infantil, é possível trabalhar isso nessa perspectiva que Evanda estava descrevendo, que está previsto na BNCC, né? Da interdisciplinaridade e da transversalidade. A transversalidade, porque quando diz assim, ela deve ser trabalhada em qualquer componente, ou em todos os componentes, seria melhor. Mas não é que isso deva acontecer aleatoriamente. Ela deve ser planejado intencionalmente, né? Quando a pessoa vai trabalhar, selecionar os conteúdos de matemática, ou de história, ou de geografia, ela já incluir um daqueles temas. Agora, é preciso lembrar, porque uma dos slides coloca lá, né, pela BNCC, dos temas contemporâneos, que não é só a questão dos direitos humanos, né? É a questão da educação ambiental, é a questão do respeito ao idoso. E observe que estão articulados em torno dos direitos, que quando fala do respeito ao idoso, que é preciso a gente trabalhar, porque a população está envelhecendo gradativamente, né? Está falando dos direitos humanos também. É os direitos humanos para aquela pessoa naquela faixa etária, porque as pessoas entendem que com a idade elas perdem direito, né? Então, e aí requer realmente um planejamento. É uma das coisas que o professor diz lá, que ele diz assim, olha, o trabalho com competência, ele é algo pessoal. Não existe competência em objetos, em animais, existe competências em seres humanos. Então, é preciso trabalhar nessa perspectiva, né? Da expressão do eu, que é do aluno, né? E da autoridade do outro. Então, o professor, ele precisa ter a autoridade para ir desencadeando as discussões, como a Helena muito bem exemplificou, né? De ir promovendo argumentos, atividades, né, que possibilite
o debate, o argumento, como ela disse, por exemplo, eu coloco no tapete e todo mundo vai dizendo o que descobre, o que tem interesse, etc. E vão surgindo várias ideias ali, né? Então, abrir espaço para as pessoas falarem, se expressarem, é uma competência extremamente necessária aos professores atualmente. E na outra ponta, discute. Às vezes, os alunos pegam muitas informações na internet, que é tudo solto, algumas válidas, outras não. E o professor tem a competência de ir mapeando nessas falas o que é mais significativo, né? Então, ele tem, ou seja, aquilo que a gente diz assim, vamos fechar a discussão, né? Falou, argumentou, analisou, que é chegar numa síntese do que se deve falar. Então, aquele quadro lá, o professor fez um esquema, olha, de matemática, né? Ele faz um esquema das competências que são necessárias e que podem ajudar a trabalhar nessa perspectiva da interdisciplinaridade, da contextualização, né? Da autoridade do professor, do favorecimento à expressão do aluno, à argumentação e etc. E ele vai colocando naquelas competências lá. Então, eu estou fazendo questão de dizer isso porque uma questão nós estamos diante de uma política, como a gente está vendo, neoconservadora, no pior sentido que a gente pode ter, de uma perversidade tremenda, né? De uma retomada de um projeto de educação excludente, né? Determinados grupos, e que a gente tem pensado, bom, mas como é que eu penso a educação inclusiva nessa perspectiva da educação para os direitos humanos e todos os outros direitos dentro dessa política? Porque o que a escola faz precisa estar legitimado nessa política. E aí eu entendo que é possível fazer isso se a gente conseguir alcançar uma concepção de teoria das competências, né, mais ampla, mais favorável, que saia dessa lógica disciplinar. E aí eu entendo que é possível, sim, a partir dos estudos que eu tenho feito. Agora, eu acho que é problemático, porque a Universidade Brasileira, aí é uma coisa interessante que você chamou a atenção, né? A Universidade Brasileira rechaça a teoria, não estuda direito, e me preocupa que é assim, o governo dizendo, trabalha com a teoria das competências, a universidade dizendo, não trabalha, ela não presta, ela não... E não trabalha no sentido de mostrar que é possível a gente encontrar saídas para um trabalho integrado, contextualizado, interdisciplinar, transdisciplinar, dentro da própria pedagogia das competências. Fugindo da perspectiva do governo, mas legitimado pelo que a própria BNCC está orientando. E aí, são muitas as estratégias, as possibilidades de trabalho, né? Para projeto com currículo, projeto... Agora, é como a Evanda diz, não dá para ser espontâneo, não dá para ser aleatório, tem que ser devidamente planejado, individual e coletivamente. Tem que ser um projeto, porque o que está posto na legislação, né, é para todas as instituições, para todas as redes de ensino. Tem que ser um projeto coletivo. Professora, agora a gente vai encerrando, certo? Agradeço a presença de todos aqui, da professora Francisca, de Helena também, que vieram para contribuir nesse encontro. Então, gratidão pela presença de vocês. Bom, eu agradeço enormemente o convite, estou à disposição, um beijo carinhoso em todos vocês, saúde, paz, que é o que a gente mais está precisando, e força para lutar contra esse desmonte da lógica da educação inclusiva pautada nos direitos humanos. Né? Infelizmente, o que a gente está vivendo é uma tragédia. Mas obrigada, Francisca, obrigada, Helena, pela contribuição, e obrigada a todos e todas que estiveram presentes. Até o próximo, se Deus quiser, que é dia 30, se eu não me engano. Um abraço. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Professora, pode parar a gravação. Obrigada, gente. Muito obrigada de novo. Eu faço parte desse